Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira, dia 31 de janeiro. Uma sexta muito esperada pelo torcedor vascaíno. Esperada porque talvez o principal nome que o Vasco busca contratar nessa janela de transferências terá sua situação definida. O Vasco formalizou já uma proposta, uma nova proposta, pelo atacante uruguaio Brian Rodrigues e aguarda até hoje o desfecho das negociações. Uma resposta positiva da América do México selará o negócio. Uma resposta negativa ou até mesmo uma não resposta vai melar completamente a negociação. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui a vocês, trazer ainda mais novidades, informações sobre as negociações envolvendo o Vasco da Gama e o uruguaio Brian Rodrigues, além também de muitas outras novidades você terá aqui nesse Fala Gigante, novidades sobre o ponta angolano, Lloyd Augusto, informações sobre Juan Esforza, tá? Que vem despertando o interesse do Santos, o Santos que passará por um grande processo agora de contratações diante da chegada do Neymar e olha para Juan Esforza como um alvo para essa janela de transferência. Além disso, muitas outras novidades, vamos falar aqui também sobre o grego Evangelos Marinakis, cada vez mais perto do São Paulo, e vamos trazer aqui o que eu, Lucas, acho sobre isso, porque, sinceramente, que o grego queria o Vasco, todos nós já sabemos. Agora, que o grego não fechou ou não fechará com o Vasco, é algo que precisa ser comentado. Mas enfim, meu amigo, você terá aí pela frente um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no canal do Gigante Vasco. Seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, sendo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sendo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês sempre aqui no nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, fazendo parte aqui da nossa família. Show de bola? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente esse Fala Gigante, falando já sobre o mercado, tá? Mas sobre uma informação, ao meu ver, bastante curiosa, que é uma informação sobre um atacante que já é um alvo do Vasco durante praticamente toda essa janela de transferências, que é o Rony. É um jogador que o Vasco tem interesse, ainda tem interesse, e sempre teve interesse. Entretanto, o Rony quase fechou com o Fluminense. Quando o Rony quase fechou com o Fluminense, automaticamente o Vasco saiu do negócio. Novamente, o Rony voltou, depois de ter melado a negociação, a conversar com o Fluminense. O negócio quase andou, mas melou de novo. Agora, a última foi o Clube do Catar, que o Rony, assim, foi dada a informação que até fechou, tá? Com o Clube do Futebol do Catar. O Palmeiras estaria vendendo o Rony pelo valor de 36 milhões e 600 mil reais. O Palmeiras chegou a enviar até nessa última quarta-feira os documentos para dar sequência às tratativas. Entretanto, meu amigo torcedor, o negócio não vai mais acontecer, porque hoje a janela de transferência do Catar fecha e os trâmites finais não terão tempo para serem concluídos. Ou seja, o atacante vai permanecer no Palmeiras. As conversas até chegaram a avançar. O Rony tinha na cabeça que iria jogar no futebol do Catar nessa próxima temporada. Entretanto, as coisas melaram. Então, nesse momento, o Rony segue treinando separado no Palmeiras. E agora, novamente, depois de melar a negociação com o clube do Catar, o Rony volta a ser pauta no Vasco da Gama. Informações aí dadas, tá? Pelo canal na Torcida Vascaína nessas últimas horas, é que o Vasco retornou às conversas com o Palmeiras exatamente para tratar sobre essa transferência. É uma relação muito legal entre a diretoria hoje do Vasco da Gama, que tem com o presidente Pedrinho, e a diretoria do Palmeiras, que tem com a presidente Leila Pereira, e ambas as partes que têm essa relação muito boa já conversam para tratar de um empréstimo até o final dessa
temporada. Além do Vasco, o Santos, Clube Paulista, também tem interesse na negociação pela contratação do Rony. Entretanto, eu, Lucas, aqui, pelo que eu entendo hoje da diretoria do Palmeiras e pelo que sei da relação entre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Vasco, eu posso não garantir, mas falar a vocês que se entre Santos e Vasco o Rony tivesse que ir para um lugar, esse lugar seria o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas vamos ficar de olho, uma situação muito inconstante. Entretanto, dificilmente o Rony permanecerá no Palmeiras. E pode ser sim que pinte aqui na colina histórica. Lembrando, tá? Que Rony e Brian Rodrigues são os dois nomes que a diretoria do Vasco da Gama quer. Seriam aí a dupla perfeita, né? A dupla de ouro, os dois reforços de ouro para reforçar esse setor ofensivo cruz-maltino, de acordo com o que pensa a diretoria do Vasco da Gama, que busca de 2 a 4 reforços para o setor ofensivo nessa janela de transferências. E além do Rony, além também do próprio Brian Rodrigues, que a gente vai falar já já, tem um outro nome que recentemente foi muito falado aí, né? Que é o nome do Lloyd Augusto, esse angolano que passou pela base do Sport, um nome muito conhecido. Ainda assim tem a proposta do Vasco da Gama nas mãos, tá? O Vasco já formalizou a proposta agradou ao angolano, a proposta agradou ao clube turco, tá tudo amarradinho para que o negócio aconteça. Entretanto, o Vasco ainda não oficializou. O Vasco mostrou, chegou pro Lloyd e falou assim: ó, Lloyd, esse é o valor que eu vou te apresentar. Você gosta? Lloyd Augusto falou: eu gosto. O Vasco chegou no clube turco e falou: olha só, esse é o valor que eu vou oferecer a vocês para comprar o Lloyd Augusto. Tá ok? O clube turco deu ok. Entretanto, o Vasco ainda não oficializou. Por quê? Porque o Vasco só vai fechar com o Lloyd Augusto quando contratar os pontas titulares. O Vasco não tem o Lloyd Augusto como um ponta que venha para ser titular do elenco. O Vasco entende que o Lloyd é um jogador para compor elenco, para compor o grupo. Então, com isso, o Vasco não vai contratá-lo antes de fechar com os seus titulares. Que no caso é o Brian, é algum outro jogador de beirada. Então, diante disso, diante dessa situação, o Lloyd Augusto ainda não foi oficializado, não foi fechado, não foi contratado. E o Vasco tem outras prioridades e, primeiramente, fechando essas prioridades, o Vasco vai buscar ir atrás desse ponta angolano. E a prioridade, todos vocês já sabem, é, de fato, o Brian Rodrigues. Esse jogador aí que hoje, no América do México, tem um salário de R$720 mil, foi colocado na mesa dele pelo Vasco da Gama, um salário muito interessante, tá? O salário do Brian Rodrigues realmente vai ter um aumento bem significativo, um aumento aí de quase 20%, meu amigo torcedor vascaíno. Aliás, quase 30% de aumento do salário. Hoje ele recebe 720 mil. Aqui no Vasco da Gama, o Brian Rodrigues vai estar recebendo um salário de mais ou menos R$1 milhão. Foi esse o valor que o Vasco da Gama colocou na mesa do Brian Rodrigues para que ele aceitasse a proposta. Ele gostou muito do valor que foi colocado, o animou a possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, de vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro e ainda mais recebendo esse valor tão alto de salário. Informações é que tanto o atleta quanto também o staff estão forçando essa barra lá no México para que o jogador venha para o Rio de Janeiro e assine esse contrato com o Vasco. Essa postura do empresário e do atleta não estão agradando, de acordo com informações. A diretoria do América do México está completamente chateada, tá, com a postura do empresário, do jogador, de querer sair do clube mexicano. O Brian Rodrigues é uma peça importante por lá. Então a situação hoje já não está muito legal, tá? Esse clima entre Brian e América do México não é dos melhores por conta do desejo dele em sair do futebol mexicano e vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Já há inclusive um acordo verbal entre Brian e também o Vasco da Gama. Agora, para o negócio ser concluído, o Vasco precisa desse acordo com a América do México. A proposta, como a gente trouxe a vocês na Acorda Vascão, já foi feita. O Vasco colocou na mesa do América do México uma proposta de R$42 milhões, 7 milhões de dólares, e espera agora apenas a resposta do América do México. Até hoje foi dado o limite. Sexta-feira, o Vasco quer que até hoje o América do México responda o Vasco da Gama sobre essa proposta de R$42 milhões por 62% dos direitos econômicos. Sendo aceita a proposta, o acordo sendo feito, será a segunda maior compra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, ficando atrás apenas do zagueiro João Vitor, que foi comprado na última temporada, ainda pela gestão da 777 Partners, junto ao Benfica. Mas creio eu, o Brian Rodrigues será uma peça mais importante, né, para o elenco Cruz Maltini. Para fechar aqui
essa primeira parte do vídeo, onde, porém, deixe a sua opinião nos comentários, se você acha válido pagar 42 milhões de reais em Brian Rodrigues. Tivemos a informação de Juan Sforza. Sforza que entrou em campo, né, contra a equipe do Maricá agora, nessa última quarta-feira. Ele não é um nome que está nos planos da diretoria do Vasco, não está nos planos do técnico Fábio Carille. E a informação que a gente tem a trazer a vocês é que alguns clubes já começam a procurar o Juan Sforza no mercado da bola. O Vasco ele quer para o Juan Sforza, é uma das prioridades, o empréstimo, para ele ganhar, como se diz no futebol argentino, a tal da cancha, né? A tal da experiência, um jogador jovem, salvo engano, o Sforza tem 24 ou 23 anos de idade, mas o Vasco também não se opõe a uma venda. Se chegar uma proposta boa, o Vasco irá vender. Entretanto, até agora não chegou. O que de fato chegou foi uma proposta de empréstimo. O Santos realizou uma oferta pelo Juan Sforza, que é um empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Já há conversa entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Clube Paulista. Entretanto, para o Santos, o Vasco prefere uma venda. Lembrando que o Vasco compra o Juan Sforza lá na temporada passada pelo valor de 24 milhões de reais. Então, caso uma venda ocorra, não será uma venda barata, muito pelo contrário, será uma venda cara. Além, é claro, do Santos, outros clubes chegaram a consultar. Clubes da MLS, clubes da Arábia Saudita e clubes também do futebol italiano já consultaram o jogador. Entretanto, quem de fato formalizou a proposta foi apenas o Santos aqui do futebol brasileiro. A expectativa é que nesses próximos dias as coisas comecem a se agitar de uma forma mais intensa, mas definitivamente por Juan Sforza nesse momento é apenas isso. Mais um nome dessa herança, entre aspas, maldita, né, da 777 Partners. E para fechar agora de vez esse Fala Gigante, hoje a gente teve uma informação não tão boa, né? Informação aí que creio eu que chateia o torcedor vascaíno. Informação sobre Evangelos Marinax. Esse grego que creio eu que todo torcedor vascaíno esperou muito sobre uma chegada ao nosso Cruz Maltino. Um grego louco, maluco, mas que desempenha um trabalho excelente pelos clubes onde passa e onde compra, né? Não à toa hoje no Nottingham Forest ele está no top 4 da Premier League. Faz um grande trabalho no Rio Ave de Portugal. Vem desempenhando um grande trabalho também no seu clube do coração, que é o Olympiacos, na Grécia. Realmente o grego sabe quando se trata de futebol, sabe fazer futebol. E houve um namoro assim bem grande entre o grego e o Vasco da Gama. Entretanto, além desse namoro com o Vasco, um tempinho antes até mesmo de ter o interesse na SAF Cruz Maltina, o grego vinha conversando para comprar uma parte, para fazer um investimento numa parte da base do São Paulo. E a informação que tivemos hoje de uma página do São Paulo, é claro, né? A gente sempre tem que desconfiar de tudo, mas a informação foi dada e a gente tem que trazê-la. É que o Vasco nesse momento está para trás e o São Paulo aguarda apenas que Marinax e os seus advogados estabeleçam um CNPJ aqui no Brasil, ou seja, criem uma empresa aqui no Brasil para avançar em parceria pela base de Cotia. Assim que esse trâmite todo for finalizado, a expectativa é que as partes oficializem um business plan para fechar esse negócio. O grego, então, nesse momento está bem perto aí, né? Realmente de ser o novo gestor, o novo grande investidor da base do São Paulo e automaticamente ele avançando pela base do São Paulo, podem ter a convicção, esqueçam, o grego não virá mais para o Vasco da Gama. É uma loucura, tá? É tenso, é chato, é uma situação complicada, eu creio eu que todos nós esperávamos muito que esse grego viesse ser o dono, mas eu acho que tudo tem um porquê. E para fechar aqui de vez esse Fala Gigante, foi o que eu disse com vocês lá na introdução de vídeo. Nada é à toa. O grego é um cara que sabe muito de futebol. O grego é um cara que tem competência para fazer futebol. Tem experiência para fazer futebol. E se hoje o grego ele não está indo pro Vasco, pode ser por uma posição dele? Pode. Mas pode ir muito também pela postura das pessoas que hoje estão no Vasco. Eu acho que o Pedrinho é alguém que está querendo muito mais fazer futebol do que vender o futebol. Isso é ruim? Creio eu que não, se ele souber fazer. E posso ser sincero, até o momento ele está demonstrando saber fazer sim. Como ele pegou o Vasco, do jeito que ele pegou o Vasco, a estrutura que ele pegou o Vasco, o time que ele pegou o Vasco, o momento que ele pegou o Vasco, e hoje é onde o Vasco está, em 6 meses, 7 meses, 8 meses, o Pedrinho já fez um trabalho muito melhor que outros muitos dirigentes passaram por aqui e não fizeram. Então assim, cara, hoje, sinceramente, com o Pedrinho na presidência eu tô tranquilo. Uma venda vai subir o patamar, vai subir o nível, vai colocar o Vasco em um tempo menor, onde talvez a gente demoraria muitos anos para chegar? Sim. Mas acho que a gente com esse time, com esse elenco, com as pessoas que estão à frente do Vasco da Gama,
será muito feliz nesse ano de 2025. Mas vamos ver. Se chegar uma oferta imperdível, assim, uma oferta irrecusável, tenho convicção que o Pedrinho vai vender aí a SAF. Mas, se não vendeu ainda, é porque ela não chegou. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo dessa sexta-feira, um videozinho um pouco mais curto. A gente está indo em direção ao Rio de Janeiro exatamente nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Estamos chegando aí novamente na nossa casa para trazer aquele conteúdo que vocês tanto gostam. Fechou? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui no nosso canal, é claro, saudações vascaínas.